O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos concluindo com o dia de hoje, nós concluímos a nossa novena de oração pelo nosso país. E é providencial que nós tenhamos como primeira leitura esse trecho aqui retirado da carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo, ele está preso. São Paulo, o contexto é o seguinte, né? São Paulo está preso e outros cristãos, sabendo que São Paulo está preso, começam a se aproveitar da sua prisão. Isto é, já que ele está preso, então vamos ganhar os seus seguidores. Isto é, eram todos cristãos, mas eu vou usar aqui uma linguagem para que fique mais fácil você compreender. Então, imagine dois padres, dois párocos, um adoece ou morre, o outro diz: nossa, a paróquia de fulano é pertinho da minha, e perdeu o padre, eu vou agora trabalhar bastante para todo mundo daquela paróquia vir para a minha paróquia, e aí as coisas aqui na minha paróquia vão melhorar. Então era mais ou menos este o espírito que estava rondando, digamos, entre os cristãos. É por isso que São Paulo começa a leitura de hoje assim: irmãos, de qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, o importante é que Cristo é anunciado, e eu me alegro com isso e sempre me alegrarei. Se vocês pegarem, nós estamos aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 18, se vocês tomarem uns versículos antes, vocês vão ouvir aqui, São Paulo dizendo: meus irmãos, quero vos fazer saber que os acontecimentos que me envolvem estão redundando em maior proveito do Evangelho. Em todo o pretório e por toda parte tornou-se conhecido que é por causa de Cristo que eu estou preso. A maior parte dos irmãos, ante a notícia das minhas cadeias, cobrou confiança no Senhor e maior entusiasmo em anunciar o Evangelho. É verdade, versículo 15, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros fazem com a melhor boa vontade. Estes por caridade, sabendo que tenho a minha missão na defesa do Evangelho. Aqueles que pregam por inveja a São Paulo, aqueles ao contrário, pregam Cristo por espírito de intriga e não com reta intenção, no intuito de agravar o meu sofrimento nesta prisão. Mas não faz mal,
quer por inveja, quer por pretexto verdadeiro, o importante é que Cristo é anunciado. Então percebem aqui, meus santos, a grandeza de coração de São Paulo. E aí, nós iremos retomar aqui este ponto, ficar só aqui de sobreponto, vamos caminhar um pouquinho mais à frente, depois retornaremos. E aí então São Paulo, preso, sofrendo tanto pela prisão, tanto pela perseguição dos de fora, como também pela perseguição dos de dentro, ele diz: Cristo será engrandecido no meu corpo, seja por minha vida, seja por minha morte. Isto é, o que importa é que Cristo será glorificado na minha vida. O que importa é que seja pelos meus sofrimentos, seja pelas minhas alegrias, Cristo será engrandecido. Meus irmãos, esta deve ser uma meta para todos nós. Isto é, nós devemos procurar engrandecer, glorificar Cristo, glorificar Cristo em todas as ocasiões da nossa vida. Isto é, se estamos passando por alguma dificuldade, devemos viver aquela dificuldade de tal maneira unido a Cristo, que nós glorifiquemos a Cristo com o nosso sofrimento, com as nossas lágrimas, com a nossa dor, com a nossa renúncia. E se estamos passando por um momento maravilhoso, de paz, alegria, prosperidade, que nós rendamos graças a Deus, que nós não nos esqueçamos de Deus, isto é, que nós não nos esqueçamos de Deus no sofrimento, revoltando-nos contra Ele, ou dele nos afastando, deixando o nosso coração se esfriar, e que nós também não nos esqueçamos dele quando estivermos muito bem, obrigado, iludidos pelas prosperidades mundanas, esquecendo-nos de Deus. Então, que nunca nos esqueçamos de Deus, que aprendamos a glorificá-lo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. E é exatamente isso o que São Paulo diz: Cristo vai ser glorificado no meu corpo, se eu viver ou se eu morrer, mas eu vivo para a glória de Deus. Isso não é apenas para São Paulo, isso não é apenas para a Virgem Maria ou para os santos do altar, isso é para todos nós. O catecismo antigo já dizia, por que é que nós nascemos? Todas as crianças da catequese já sabiam responder de imediato: para glorificar a Deus. Hoje em dia, se nós perguntarmos para que é que nós nascemos, nós iremos ouvir cada resposta: para ser feliz, para realizar os meus sonhos, quando na verdade nós deveríamos dizer o quê? Pelo menos, para que é que nós nascemos? Para nos preparar para ir para o céu, já que a glória de Deus é o homem vivo, e vivo aqui com V maiúsculo, é o homem que tem a vida de Deus. Então Deus é glorificado quando o homem é santificado, Deus é glorificado quando o homem é salvo, porque a alegria de Deus, a glória de Deus, a satisfação de Deus é que nós estejamos no céu. Então, meus irmãos, neste sábado, dia que nós de alguma maneira voltamos os nossos olhos para a Virgem Maria, que nós peçamos a Deus por intercessão da Virgem Maria, que nós peçamos que a Virgem Maria interceda por nós, para que entre na nossa cabeça, na nossa alma, no nosso coração, este desejo de glorificar a Deus. É uma graça, meus santos, sobrenatural. Imagine viver para buscar aquilo que agrada a Deus. Então, primeiramente, dobre os seus joelhos e reconheça, diga: meu Deus, eu reconheço o meu egoísmo, o meu apego à minha vida. Eu reconheço, Senhor, que eu não sou capaz de viver para a Tua glória, mas eu te peço, Senhor, dá-me um coração semelhante ao Teu, semelhante ao coração de nosso Senhor, que entrou no mundo para fazer a vontade
do Pai. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Jesus Cristo entrou quando se fez homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, quando se fez homem, entrou no mundo para glorificar o Pai. E nós somos cristãos, devemos então seguir os passos de Cristo. Nós, muitos aqui, vamos receber o corpo de Cristo, faremos comunhão com Cristo. Então precisamos ter os mesmos sentimentos de Cristo no nosso coração. E o maravilhoso, meus santos, é que quando estamos unidos a Cristo, nós começamos a nos alegrar com aquilo que alegra a Cristo. Nós iremos nos alegrar já aqui na terra em buscar a glória de Deus. Quando queremos ser felizes a todo custo, sempre no final de tudo resta um amargor, um amargo de tristeza. Quando nós buscamos a felicidade de Deus, a glória de Deus, sempre resta no nosso coração a alegria, a satisfação de termos feito a coisa certa. Então peçamos hoje a Nossa Senhora, peçamos hoje a São Paulo, que está preso, mas com um coração tranquilo, sofrendo, sim, sofrendo, porque sofrimento e alegria coexistem. São Paulo está sofrendo na carne, está sofrendo no seu corpo, porque sabe que está passando por uma dificuldade, mas ao mesmo tempo lá no fundo do seu coração em paz, porque sabe que está na vontade de Deus. Meus irmãos, é maravilhoso, e eu acredito que muitos aqui já fizemos a experiência. É maravilhoso saber-se na vontade de Deus. E eu ousaria dizer que é maravilhoso saber-se na vontade de Deus no sofrimento. É maravilhoso saber-se na vontade de Deus na alegria. Mas é muito mais maravilhoso saber-se na vontade de Deus na contrariedade. Porque nós experimentamos de uma maneira profunda a alegria de Cristo, que sabia-se na vontade do Pai. Pois bem, este é o primeiro, o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar na homilia de hoje. Mas também tem um segundo aspecto que eu gostaria de fazer um destaque. Voltando aqui para aquele ponto de São Paulo, que se regozija pelo nome de Cristo está sendo proclamado, mesmo que com segundas intenções, mesmo que por inveja a Ele. Meus irmãos, tentando dizer isso desapaixonadamente, tentando dizer isso assim, de uma maneira mais crítica possível, não é maravilhoso nós vermos uma nação rezando tanto por ocasião de um acontecimento político? Quem aqui já viu na história do nosso país um evento político que tenha mobilizado tantos cristãos na oração? Você encontra as pessoas na rua e as pessoas dizem assim: padre, estamos em oração, padre, estamos em oração pela nossa nação, estamos rezando pelo Brasil, padre, estou fazendo esta penitência, padre, estou fazendo jejum. E você vê as pessoas reconhecendo o quê? Que sem mim, sem Deus, nada podemos fazer. Você vai dizer: ah, padre, mas é por uma motivação política. E já é justo, é lícito que nós rezemos pela nossa nação, isso não é pecado. Imagine: ah, padre, mas tem outros que pode ser até por rivalidade. São Paulo também experimentou isso, e São Paulo disse que até mesmo por rivalidade, que maravilha que o nome de Cristo é proclamado. Que maravilha que as pessoas estão dobrando os seus joelhos e se voltando para Deus. Que maravilha que pessoas que muitas vezes deitavam a cabeça no travesseiro, sem se recordar de Deus, estão reconhecendo que são criaturas, que são pequenos, que são pó,
e que o Criador, a criatura sem o Criador, se esvai. Não é assim que diz o Catecismo da Igreja Católica, inspirado nas Sagradas Escrituras? Que é o homem, Senhor, que é o homem? Nós não somos nada, e é exatamente nesses momentos de dificuldade, de um certo temor, de um grande temor, que nós, reconhecendo a nossa limitação, nós caímos da nossa soberba e dizemos: Senhor, se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Se o Senhor não vier em nosso socorro, nós estamos perdidos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Então imagine milhares e milhares e milhares de cristãos rezando, suplicando as bênçãos de Deus sobre a sua nação. E a palavra de Deus diz, meus santos, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, estiverem de acordo em algo, Deus concederá. Estiverem reunidos em meu nome, eu vos atenderei. Então é maravilhoso, meus santos, que essa situação de adversidade, que este temor que tomou conta do coração de tantos e tantos e tantos brasileiros, fez com que nós nos voltássemos não para a violência, que nós nos voltássemos não para a segurança das coisas da terra, juntar dinheiro, eu preciso ter dinheiro, porque se vier uma dificuldade no país, eu tenho alguma reserva. Não, pode ser que aqui e ali alguma atitude assim tenha surgido, mas o que nos salta aos olhos é o que? O aspecto espiritual. As pessoas estão rezando, as pessoas estão orando, as pessoas estão suplicando, as pessoas estão jejuando, fazendo penitência, porque sabem que existe um mundo espiritual muito mais atuante e ativo do que isso que nós podemos contemplar, que não é contra seres de carne e sangue que nós estamos lutando. Pois bem, meus santos, então eu gostaria de deixar neste último dia da nossa novena pelo nosso país, eu gostaria de deixar 2 textos na Sagrada Escritura, e que você, ou melhor, 3 textos, e que vocês poderiam, que nós poderemos meditar no dia de hoje. Você não precisa meditar os 3, mas você pode escolher um e meditar. São textos que falam de situação semelhante à nossa, de angústia, de quase um desespero, de um grande temor, em que o povo se voltou para Deus, e Deus misericordiosamente ouviu o seu clamor. Começo por aquela oração, pela história de Judite. Hoje é sábado, e o ofício de Nossa Senhora chama Nossa Senhora de ó invicta Judite. Reconhece na Virgem Maria a verdadeira Judite. E por que então que o ofício das leituras chama Nossa Senhora de invicta, de invencível Judite? Porque diz que Israel estava sendo assediado pelo general assírio Holofernes, e Holofernes estava com seu grande exército, ia invadir Israel e destruir Israel, e diz que o povo começou a se desesperar diante daquele grande exército, e diz que o rei de Israel, aqui, Judite, capítulo 7, versículo 23, diz que diante do desespero do povo, o rei diz que daria a Deus 5 dias, se Deus não tivesse misericórdia, eles então se entregariam. E Judite então se levanta, disse: como assim o rei
determina o tempo de Deus ter misericórdia. Ele por acaso está duvidando da fidelidade de Deus? Ele por acaso está impondo a maneira como Deus terá misericórdia? Isso com certeza não agradou a Deus. Então precisamos rezar, lembra? Rezar com toda a humildade, perseverança e confiança. Não podemos, bater no balcão do céu e exigir as graças, porque nós sabemos que não merecemos. Nós, com toda a humildade, mas com toda a confiança na misericórdia de Deus, perseverantemente lhe suplicamos. Diz então que Judite se levanta, repreende esta atitude do rei e diz então que ela vai, movida por Deus, que ela vai alcançar aquela graça que Deus quer conceder, mas Deus quer conceder na hora dele, à maneira dele. E diz então aqui, vocês podem pegar depois, em Judite, capítulo, se eu encontrar, Judite capítulo 9, todo o livro de Judite vocês podem ler, é um livro pequenininho, mas a oração de Judite está lá, no capítulo 9, diz que Judite reza ao Senhor: vós dispusestes os acontecimentos do passado, determinastes que uns sucedessem a outros, e nada aconteceu sem que vós o quisesseis. Deus é o Senhor da história. Nós olhamos para a imagem de Cristo Rei, e Ele tem o mundo em suas mãos, Ele é Senhor. Então nós, mesmo nas ocasiões mais atribuladas, nós não devemos perder a esperança, nós não devemos perder a confiança em Deus, que nenhuma folha cai da árvore sem o seu consentimento. Então Judite diz, Judite capítulo 9, vós dispusestes todos os acontecimentos, todos os vossos caminhos são previamente escolhidos, e os vossos juízos são marcados por vossa providência. Olhai agora para o acampamento dos assírios e lançai o terror sobre eles. Aqui nos lembra a batalha de Lepanto, quando Nossa Senhora aparece no céu e infunde o terror nos inimigos dos cristãos. Eles ficam atordoados, porque não apenas estavam sem Deus, mas estavam contra Deus. E não, meus santos, não graças, deveríamos ser santos, não graças à nossa santidade, repito, deveríamos ser santos, mas não graças à nossa santidade, mas nós estamos do lado do Senhor. O Senhor está ao nosso lado. Meus santos, nós estamos rezando pela pureza das nossas crianças. Isso agrada a Deus. Nós estamos rezando para que a pureza das nossas crianças seja salvaguardada. Nós estamos rezando, pedindo a Deus que proteja a vida das crianças no ventre de suas mães. Nós estamos do lado do Senhor, e o Senhor está do nosso lado. Nós estamos rezando porque nós queremos a preservação da família, para que ela não seja destruída pelas drogas. Isso agrada ao Senhor. Nós estamos rezando para que o nome de Cristo seja cada vez mais espalhado na terra, para que não haja restrições, para que nós possamos obedecer ao mandato do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então não é mal, muito pelo contrário, é bom, é boníssimo rezar para que o comunismo não se instale na nossa nação. Nós estamos rezando para que nós não tenhamos medo de pregar a verdade, de modo que toda censura à verdade é má. Toda censura é má. Por quê? Porque sempre vai haver alguém, um iluminado, um iluministro, que vai dizer o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode ser dito. Então, nós estamos do lado de Deus, Deus está do nosso lado,
Então, que o terror venha sobre eles para a salvação deles. Nós não queremos a perdição de ninguém, mas que o terror venha sobre eles para que eles se convertam, mas que a paz de Deus venha sobre nós para que nós louvemos a Deus pela sua misericórdia. Nós rezávamos na oração coleta de hoje, pedindo a Nossa Senhora que nos livrasse de todos os males, que ela alcançasse de Deus a graça de nos livrar de todos os males e de nos trazer a paz. Ela que é a rainha da paz. Mas continua, Judite, então lá no versículo 11, Judite, capítulo 9, versículo 11, ela vai dizer: levantai o vosso braço, como nos tempos antigos, e quebrai o seu poder com a vossa força. Caia diante da vossa cólera o poder daqueles que prometeram a si próprios violar o vosso santuário. Caia, sejam quebrados os braços do inimigo, sejam cegados os seus olhos para que ele não mais nos enxergue, sejam quebrados os seus pés para que eles não venham em nosso encalço, para que ele não tenha poder sobre nós. Nós precisamos até mesmo rezar os salmos imprecatórios contra o inimigo, que ele não tenha poder sobre nós, que ele não tenha poder sobre a nossa casa, que ele não tenha poder sobre a nossa nação. E nós podemos e devemos rezar sobre a nossa nação. No versículo 13, reza Judite: seja ele preso no laço dos seus olhos. Que o diabo, ela está aqui se referindo a Holofernes, e aqui nós nos referimos ao maligno, com toda a sua astúcia, que ele seja preso no seu próprio laço, que ele caia na própria cova que cavou para nós, que ele caia na sua própria armadilha. Deus do céu, versículo 17, Deus do céu, Criador das águas e Senhor de toda a criação, ouvi uma pobre suplicante que só confia na vossa misericórdia. Que nós hoje rezemos isso, mas de verdade. Deus de misericórdia, Deus do céu e da terra, ouvi este pobre suplicante que só confia em vós, que só espera em vós, porque o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E Judite, meus santos, é vencedora. Ela crava uma estaca entre os olhos de Holofernes e vence a batalha. E ela, Judite, é apenas figura da invicta Judite que esmaga a cabeça da serpente. Então é um texto que nós podemos rezar hoje, pedindo a intervenção de Nossa Senhora, ela que é a imperatriz do Brasil, que ela não permita que a serpente se instale na nossa nação, que o comunismo entre na nossa nação, que o aborto se estenda ainda mais na nossa nação e todas as outras desgraças com ela. Um outro texto que nós não poderíamos deixar de fazer referência é o de Esther. Esse texto nós lemos todos os dias 12 de outubro, no dia de Nossa Senhora Aparecida, que nós reconhecemos que assim como Esther alcançou a salvação do povo judeu, quando interveio, quando intercedeu pelo povo, Esther é a figura da Virgem Maria que intercede por nós. Diz que o rei, amando do seu primeiro-ministro, queria dizimar o povo de Israel. Então quem quiser depois ler Esther, aí eu já aconselho Esther capítulo 13 e 14, 13 na oração de Mardoqueu, 13 versículo 8 e seguintes, e 14 que é a oração de Esther. E diz então que o dia da matança estava determinado, o povo de Deus, todo o povo de Deus seria dizimado, e diz então que antes de Esther entrar na sala do trono para falar com o rei, diz que Esther se cobre de cinzas, veste cilício e faz oração. E é isso que nós precisamos fazer.
Ah, padre, mas a novena não está terminando hoje? Isso, muito bem, gostei do gerúndio. Está terminando. Não terminou ainda, nós temos ainda o dia de hoje. Ah, mas eu não fiz ainda. Você pode fazer alguma coisa, você deve fazer alguma coisa para você participar desta vitória, você participar dessa glória de Deus, daquilo que agrada a Deus. Diz então que Esther, imagine aqui, que palavras bonitas. A rainha Esther, tomada de uma angústia mortal, recorreu ao Senhor, tirou suas vestes suntuosas, vestiu roupas de aflição e de pesar, em lugar de essências, de perfumes preciosos, cobriu a cabeça de cinza e lama, afligiu duramente o seu corpo, e por todos os lugares onde costumava se alegrar, espalhou os cabelos da sua cabeça. É uma penitência assim, muito particular, né? Que eu não aconselho ninguém, mas imagine, ela saía arrancando os cabelos da sua cabeça e espalhando nos lugares onde ela antes se alegrava, para dizer o quê? Se Deus não vier em meu socorro, eu estou perdida. E diz então que ela reza: ó Senhor, não entregueis o cetro aos povos que são nada, que não se riam da nossa ruína, que o diabo não diga eu venci. Versículo 14: e a nós, que a vossa mão nos livre, assisti-me, ajudai-me no meu abandono, a mim, que não tenho ninguém senão vós, Senhor meu Deus. Isto é, este total e completo abandono nas mãos de Deus, mas um abandono orante, de quem parou, rezou, suplicou, confiou e esperou. Mardoqueu, aqui no capítulo 13, do versículo 8 seguintes, ele diz assim: Senhor, Rei Todo-Poderoso, tudo está realmente no vosso poder, e ninguém pode resistir à vossa vontade, se tendes resolvido salvar Israel. Quando Deus quer, não há quem se interponha no caminho de Deus. Ninguém pode, Senhor, derrubar a tua vontade. Por fim, meus santos, e não vou ler, embora seja belíssimo, o Salmo 39, Salmo 39 ou 40, de acordo com a tradução, que eu também aconselharia. Você pode então ler Judite, você pode ler Esther, ou você pode ler, pode rezar Judite, rezar Esther, ou rezar o Salmo 39 e 40. Eu aconselharia o Salmo. Primeiro, porque eu não vou lê-lo todo. Segundo, que o Salmo é sempre mais orante. Então o Salmo vai dizer: esperei no Senhor com toda a confiança. Esperei no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu os meus brados. Percebe que a palavra aqui está implícita a ideia de uma prece veemente. Ele ouviu os meus brados, Ele ouviu os meus gritos, não apenas uma prece tranquila, é uma prece angustiada. Tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo e de lama, assentou os meus pés numa rocha e firmou os meus passos. E vós, Senhor, não me recuseis as vossas misericórdias. O salmo é maior, eu aconselho todos que depois rezem com toda confiança na misericórdia do Senhor, que quer nos conceder esta graça, mas espera que nós, confiante, humilde e perseverantemente, a supliquemos. Que nós então, meus santos, concluamos não com esta Santa Missa, mas concluamos no final da noite este dia de oração e de alguma penitência pelo nosso país, pela nossa nação, porque feliz é a nação cujo Deus
é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.